Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio, né? Mais um videocast, o ERJ 75 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforma, né? Agradeço a todos vocês que estão ligados no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. É uma grande alegria partilharmos desses momentos juntos, né? Eu sou o Felipe Januzzi, jornalista, assessor de comunicação da Pró-Reitoria de Saúde da UERJ e também do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E nesse episódio vamos falar sobre educação em saúde e inovação tecnológica, novas competências para novos tempos. Aqui vamos dar um breve mergulho, né, sobre como formar, né, profissionais de saúde diante de mudanças tecnológicas aceleradas, né, um grande desafio. Uma análise sobre competências, práticas interdisciplinares e futuro da educação em saúde. E para tal, né, temos um convidado aqui para lá de especial, né, que é o professor Mário Fritz. Vou fazer uma breve introdução, já que seu currículo é tão amplo, mas fique à vontade para me corrigir. Né, o professor Mário Fritz é pesquisador da FAPERJ, né, professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, foi diretor, né, da Faculdade da FCM, a Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, por 2 mandatos. Ele é o atual diretor do Centro Biomédico da UERJ. Não é isso, professor? Isso mesmo. Com uma gama de pesquisas, né, e um lastro científico muito grande dedicado à nossa universidade. E esses videocasts são exatamente no dia de hoje para isso, para a gente celebrar todas essas potencialidades da nossa universidade. Que bom. É um grande prazer tê-lo aqui, Para mim também. particularmente uma grande alegria. Professor Mário, quando a gente fala em formação médica, né, e o senhor durante 2 períodos foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, que é uma grande escola, né, de formação de médicos. Aí eu lhe pergunto, o que ensinar, né, nessas escolas e como formar esses profissionais com excelência, sobretudo em tempos atuais, em que a gente tem um grande advento de novas tecnologias, de inovações, mas que é necessário também uma humanização desses profissionais para melhor harmonia com tudo isso. Tá bom, Felipe. Bom, primeiro agradecer suas palavras e agradecer o convite também. Para mim, essa oportunidade. Você sabe que eu gosto bastante de conversar sobre cinema, né? E segundo, essa sua pergunta é de $1 milhão, né? Porque, inclusive, com a novas faculdades de medicina que estão surgindo aí, né? Todos querem saber qual a melhor maneira de formar um profissional médico, né? E nós, primeiro, a gente tem observado uma mudança do perfil das gerações, uma mudança muito mais rápida do que acontecia no passado, né? Antes, esse perfil levava 10, 20, 30 anos para você mudar o perfil de uma geração. Hoje, se você pegar um aluno do primeiro ano, aluno do 6º ano, eles já são completamente diferentes, né? Isso, obviamente, tem vários fatores envolvidos, mas eu acho que a presença da tecnologia e o avanço rápido do conhecimento médico, isso tem também contribuído para essa mudança de perfil, né? Então, nós tínhamos na Faculdade de Medicina um currículo que estava mais de 20 anos parado, né, estagnado. Então, quando eu assumi a direção em 2016, já havia um processo de estudos para a mudança curricular, que começou em 2012. Em 2018, nós iniciamos um novo currículo. Você vê, levou 6 anos se discutindo um novo currículo. Hoje a gente não pode mais esperar esse tempo, né? Com certeza. Provavelmente. É um tempo considerável, né? Bastante. E as mudanças aceleradas como estão nos dias de hoje, né? Porque hoje quem fica parado, ninguém fica parado, né? Ou você está avançando, ou você, na verdade, está andando para trás. E retroagindo, né? Retroagindo. Então, eu acredito que no máximo de 5 anos, esses currículos têm que ser revistos e têm que ser incorporados os novos avanços que têm surgido, né? Então, de uma forma geral, não há dúvida que a tecnologia surgiu para ficar, mas não podemos achar que devemos enfrentar a tecnologia. Pelo contrário, a gente tem que se aliar à tecnologia e trazer ela para apoiar
a formação e a prática médica, né? Com certeza. Isso, na prática, no momento, é um pouco difícil de transição, porque os professores, eles são de outra geração, onde foram criados sem essa tecnologia, né? Então, os próprios professores, aqueles que ensinam, precisam também aprender essa própria tecnologia, né? Só para te dar um exemplo, a gente está lançando agora na universidade um livro da clínica médica, né? Sobre justamente o ensino da semiologia. E um dos capítulos pioneiros é o uso de ultrassonografia à beira do leito, né? Que hoje o próprio ultrassom, ele quase que substitui um estetoscópio, né? Se você, hoje já tem até aplicativos e softwares que você conecta no celular e você, com o celular, você usa um transdutor e você vê se tem algum derrame no coração, no pulmão, no abdômen. Então, esse tipo de tecnologia que eu falei que a gente tem que se aliar e trazer o que pode ajudar não só no ensino, na prática, mas, como eu disse, os próprios professores precisam também aprender a utilizar essa tecnologia, e a gente sabe que às vezes é o que acontece, os próprios alunos acabam sabendo mais do que os docentes, né? Então a gente tem que ter cuidado nessa transição. Daqui a alguns anos isso já vai estar resolvido, mas no momento a gente está nessa transição e a gente precisa investir e trabalhar nisso e pensar na capacitação docente, né? Na faculdade nós também fizemos um programa de desenvolvimento docente justamente para aqueles professores que tiverem interesse em participar em reciclagem, apertar, a gente oferecer cursos de capacitação nessas tecnologias. A pandemia fez acelerar muito a questão da tecnologia, né? Até mesmo para o ensino na formação dos novos médicos, né? Perfeito. Até mesmo a questão da comunicação, né? A gente teve que aprender todas essas ferramentas de tecnologia, de comunicação, não só para dar as aulas, mas para fazer as discussões. E o que surgiu ali, felizmente, ficou até hoje. Acho que estamos avançando. Hoje está praticamente automático, né, o uso dessas ferramentas. Mas você vê, isso foi uma conquista que foi acelerada pela pandemia. Então, isso se desenvolveu rapidamente, em 1, 2 anos, todo mundo, alunos, professores, técnicos administrativos, todos tiveram que aprender e hoje já estão mais automáticos nessas ferramentas. Então, são só exemplos que vão surgindo, né? Sim, aquele momento de vulnerabilidade fez com que ele precisava de uma celeridade nas ações, né? Exatamente. E o senhor até citou, já antecipou uma questão que eu ia abordar aqui com o senhor, rememorando esse tempo da pandemia, né, a gente vê que o complexo de saúde da UERJ deu várias lições em sociedade, né? Por assim dizer, foi referência nacional e até internacional. Sem dúvida. E um desses mecanismos foi esse senso de trabalho em equipe e de interdisciplinaridade também, né? Eram várias especialidades envolvidas com uma finalidade principal, que era salvar vidas. Eu queria que o senhor, como acompanhou isso tudo muito bem, falasse um pouquinho desse momento, né? O que ele trouxe de aprendizado, né? Quais os principais legados que aquele momento nos deixaram, né? Que reverberam até hoje e certamente permanecerão por muitas gerações, né? Essa foi uma questão importante, né? É um período que jamais vamos esquecer, né? Pelo bem e pelo mal, né? Porque tivemos que fazer isso tudo no meio de uma tensão emocional muito grande, um estresse, pessoas tendo perdas familiares, de amigos e ao mesmo tempo tendo que lidar com essa situação toda. Então, momentos de muita dor, né? Momentos de muita dor, mas foi também um momento que houve uma maior integração dessas diferentes áreas da saúde, né? Só para te dar o exemplo, a questão da vacina. Quando surgiu a vacinação, a gente trabalhou muito da equipe médica com a equipe de enfermagem para poder fazer as atividades de vacinação lá na universidade, né? Trabalhando muito com estudos de nutrição para também dar as orientações para o período de melhor alimentação. Então, começou a ter integração, mostrou
A pandemia mostrou muito a importância da fisioterapia, né? Tanto que hoje a universidade está Profissionais de extrema relevância, de né? extrema relevância. A gente até lembra o ambulatório multidisciplinar pós-Covid do UFO-UERJ, né? Que Exatamente. Que foi pioneiro, né? foi pioneiro, exatamente. E ninguém tinha essa preocupação de acompanhar após a internação do paciente. E que foi referência até citada pela OPAS, pela As OMS. visitas, né, Adel? Com certeza, é. Então, e hoje a universidade, por exemplo, sentiu a necessidade de criar logo o curso de graduação em fisioterapia, né? Que é um dos poucos cursos da área de saúde que a universidade não tem. Então, tudo isso também é resultado da importância que a pandemia acabou demonstrando na época. Então, esse espírito de colaboração que sempre teve, mas eu acho que estava meio adormecido. Eu acho que isso ficou muito fortalecido durante a pandemia e eu agora, na direção do Centro Biomédico, tenho procurado ainda mais fazer essa integração com todas essas unidades de saúde, né? O senhor até entrou também na minha próxima questão, que eu ia falar do Centro Biomédico, né? O senhor é o atual diretor do Centro Biomédico da UERJ e eu queria que o senhor falasse sobre o seu trabalho que já vem sendo alavancado, né? As potencialidades desse centro, né? No sentido de integração, de articulação, de proposição mesmo, né? E os desafios, né? Porque a gente sabe que os desafios, né, numa universidade pública são grandes. Queria que o senhor falasse um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo sobre o que vem sendo realizado. Que bom. Não, quando eu iniciei na direção do Centro Biomédico, em janeiro de 2024, né? A gente teve uma preocupação de trazer uma identidade própria para o Centro Biomédico, porque o que eu percebia quando eu estava na direção da faculdade, para o Centro Biomédico, ele tinha um potencial muito grande, mas esse potencial não aparecia, né? Ele ficava mais como intermediário entre as unidades acadêmicas, né? Medicina, enfermagem, nutrição, biologia e outras, e a reitoria. Mas se nós pegarmos exemplo de São Paulo e Minas Gerais, os institutos biomédicos, Centro Biomédico, tem uma importância muito grande, uma relevância. Então, a primeira missão, vamos dizer assim, foi tentar transformar o Centro Biomédico numa unidade própria, obviamente procurando fazer integração entre todas as unidades acadêmicas, né? Mas tendo também iniciativas próprias que justamente fortalecessem essa integração. Então, hoje, nós estamos procurando fazer alguns cursos de pós-graduação em que tenham participação de professores de várias unidades acadêmicas, né? Da área da saúde. Temos procurado aumentar a comunicação. A cada 3 meses nós estamos publicando um boletim para informar o que a gente está fazendo. Temos feito algumas parcerias em convênios para que tenha envolvimento de alunos. Recentemente até tivemos o PET Digital, que foi um edital do Ministério da Saúde, em que a gente pôde incluir alunos e professores da odontologia, da medicina, da enfermagem. Então, eu acho que esse é o papel principal do Centro Biomédico, procurar fazer atividades e iniciativas que tenham integração entre as suas unidades acadêmicas e com as suas unidades assistenciais, porque você sabe que o Centro Biomédico não são só as unidades acadêmicas. Nós temos também o próprio Hospital Universitário Pedro Ernesto, faz parte do Centro Biomédico, né? O núcleo de adolescentes, né? Agora o núcleo de envelhecimento humano, tudo isso é um complexo, né? Que faz parte do Centro Biomédico. Então a integração também das atividades acadêmicas com atividades assistenciais também faz parte, acho, dessa missão do Centro Biomédico, né? Sim. Professor Mário, eu me recordo que sempre já nos encontramos algumas vezes, né, para vídeos e matérias sobre prevenção a doenças cardiovasculares, né? Sim. E estamos aqui na Renovation Week, palco Pedro Ernesto, e o foco é longevidade, saúde e inovações. E dentro da sua área de atuação, para que a gente busque esse contexto de longevidade com qualidade, o que o senhor orienta aqueles que estão nos assistindo? Isso aí também são boas dicas, né? Você sabe que, na verdade, não são orientações complexas, muito pelo contrário, são orientações... Pequenas mudanças que às vezes ressoam de uma maneira grandiosa, né?
Mas são essas pequenas mudanças que são difíceis, né? Infelizmente, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no nosso país, no mundo em geral, né? E entre as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio e o AVC, né, o acidente vascular cerebral, são as principais causas de morte. E tem os fatores de risco, entre eles a hipertensão arterial é o principal fator de risco, né? Então, eu acho que todo mundo tem que pensar na sua saúde cardiovascular desde a sua adolescência, na verdade, né? Porque chega um momento que você vai até tratar as doenças, mas você não vai conseguir mais prevenir. Então, o ideal é trabalhar mais na prevenção, investir nos mais jovens e fazer atividade física, obviamente, a gente fala de 150 minutos por semana, né? E quando a gente fala de atividade física, não é ser atleta, não. É só fazer uma caminhada Sim. de meia hora. Palpável, né? Algo palpável. Começar um pequeno percurso e ir aumentando gradativamente, né? A alimentação é uma coisa difícil. Hoje tem uma disponibilidade enorme aí de alimentos, né? Você vê aqui mesmo no Rio Innovation Week, tem alimentos que não são muito saudáveis, mas... Sim. Então, isso dificulta, né? Para quem trabalha muito, acaba tendo que comer na rua, isso acaba dificultando ter uma alimentação saudável, mas procurar sempre não... A ingestão de sal tem que diminuir, de gordura principalmente. Manter o seu peso, né? A obesidade hoje é a pandemia do século XXI, né? É um dos grandes desafios globais, né? Você sabe que por ano, morrem mais pessoas com hipertensão e obesidade do que morria por Covid a cada ano, né? Óbvio que Covid pegava pessoas que ninguém esperava que estavam doentes, pegou pessoas saudáveis até, mas em termos numéricos, né, hipertensão e obesidade são a causa número 1. E o restante é fazer acompanhamento médico, acompanhar o seu colesterol, sua glicose, para ver se está tudo ok. E não fumar, né? Também. Felizmente nós conseguimos diminuir bastante o tabagismo no Brasil, mas o que a gente está tentando, está querendo aumentar um pouquinho agora de novo, né? É a questão da geração que eu lhe falei, né? Começando a mudar o perfil. Então a gente tem que ter cuidado para não voltar ao que éramos antes, né? Então são questões muito de comportamento, né? E só para terminar, um fator que foi acrescentado agora, dois fatores importantes. O sono, hoje se dá muito valor ao sono, a gente tem que procurar dormir em torno de 7 a 8 horas por noite. Se a gente dorme menos do que 6 horas regularmente, a gente tem uma chance maior de ter um infarto. Isso vários trabalhos já comprovaram isso. Então, você tem que procurar ter uma rotina de sono e investir no seu sono mesmo, né? Óbvio que você tem uma vez por semana, você vai a uma festa, tudo bem, mas estou falando aquele sono toda noite. E outro fator novo que é considerado é a adesão ao tratamento, né? Porque muitas vezes as pessoas começam a tratar os seus problemas, mas acabam deixando para lá. E doença crônica, uma das principais dificuldades é a adesão ao tratamento. Professor Mário, foi um grande prazer, né? Então, por tudo que a gente conversou, a gente pode dizer que essa formação médica, aliando excelência, tecnologias e sintonia com as necessidades humanas, é o futuro da medicina? Eu acho que sim, mas também gostaria de finalizar com uma mensagem de que, como eu falei, sempre aliar a tecnologia, né? Mas hoje se dá muito valor na formação médica ao que a gente chama de soft skills, né? São habilidades. Porque para você dizer que alguém é competência, a definição de competência são 3 pilares, né? Conhecimento. Muita gente acha que ter conhecimento já é ser competente. Não, está longe disso. Conhecimento é importante, mas não é o principal. Segundo são as habilidades. Você tem que adquirir as habilidades práticas. Isso só com a experiência você vai adquirindo. E o terceiro ponto são as atitudes, né? Então não adianta você ter conhecimento, ter suas habilidades, se você não tem a atitude de querer fazer aquilo, né? É o querer fazer. Entre as habilidades, não são só habilidades práticas. Aí que entra a questão das soft skills, que são tipo de habilidade, por exemplo, como você falou, colaboração interdisciplinar, pensamento crítico,
A inteligência emocional, saber lidar com situações de estresse que sempre você vai precisar, né? Capacidade de liderança. Então, por isso que eu acho que até várias publicações que questionam algumas profissões que vão desaparecer com a tecnologia, Sim, com a inteligência artificial, né? Então, eu acho que é justamente com essas habilidades que eu acho que o médico jamais vai ser substituído por qualquer tipo de robô, desde que ele tenha essas habilidades adicionais, né, que são as soft skills, bem adquiridas, né? bem adquiridas e que diferenciam de um robô. Então, Sim. é óbvio que tem algumas áreas médicas que podem ser substituídas, mas áreas mais técnicas, né, de laudos de imagens e outros, mas esse tipo de relacionamento humano, né, essas capacidades de relacionamento, de colaboração, eu acho que isso é próprio do desenvolvimento humano, que eu acho que é isso que deve ser fortalecido desde a formação na graduação. Perfeito, professor Mário. Foi um grande prazer a sua presença, né? Gratidão por essa conversa nossa. E aqui fica mais um episódio, né, de UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. E até o próximo videocast, sempre com conteúdo mostrando o melhor da nossa universidade.